Ok, vamos lá. A gente já falou das primeiras etapas da jornada do cliente no I2.4. E agora chegamos num ponto super importante. A terceira etapa, ofertar. É aqui que a mágica acontece, sabe? Onde uma necessidade, uma ideia, começa a tomar forma e vira uma proposta de valor de verdade, algo concreto. Vamos mergulhar em como isso funciona na prática? Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como é que a gente pega uma necessidade e transforma numa oferta de valor que funcione de verdade? Essa fase é absolutamente chave. Pensa assim, é como se fosse a planta de uma casa. Ninguém começa a construir sem ter o projeto detalhado, certo? Aqui é a mesma coisa. A gente define tudo, alinha as expectativas para garantir que tanto quem oferece quanto quem recebe o serviço estejam na mesmíssima página. E o mais importante, isso tudo antes de qualquer compromisso ser firmado. Então, qual é o primeiro grande quebra-cabeça que a gente precisa resolver na hora de ofertar? É exatamente este: encontrar o equilíbrio perfeito entre o que o cliente quer, ou seja, a demanda, e o que o provedor consegue entregar, a capacidade. É uma dança, sabe? Uma dança bem delicada entre o desejo e a realidade. E para conseguir equilibrar essa balança, não dá para ir no achismo. A gente precisa de dados. É aí que entra uma ferramenta chamada Padrão de Atividade de Negócio, ou simplesmente PAN. O que é isso? Bom, de forma bem simples, é como se fosse um raio-x do uso do serviço. Ele mapeia os picos, os vales, quando as pessoas mais usam, quando usam menos. Isso ajuda a entender de verdade o comportamento de quem consome o serviço. E é aqui que a coisa fica interessante. Porque uma vez que a gente analisa esses PANs, a gente para de adivinhar e começa a agir com base em fatos. Dá para ver claramente os horários de pico, os momentos de calmaria e aí tomar decisões inteligentes para gerenciar essa demanda. É a diferença entre reagir a um incêndio e planejar para que ele não aconteça. Beleza, a gente já entendeu a demanda. E agora? Bom, com esse mapa em mãos, existem basicamente duas grandes estratégias que a gente pode seguir para garantir que a oferta seja um sucesso. Vamos dar uma olhada nelas? Basicamente, a gente tem dois caminhos. O primeiro é ajustar a capacidade. Ou seja, se a demanda aumenta, a gente aumenta os recursos. Pense em colocar mais gente para atender no horário de pico ou usar a flexibilidade da nuvem para escalar a infraestrutura. O segundo caminho é um pouco diferente, influenciar a demanda. Aqui, a ideia é ser proativo. Usar incentivos como preços mais baixos em horários de menor movimento para, digamos, educar o consumo e suavizar aqueles picos. Agora, um ponto de atenção muito importante. Usar preços para mexer com a demanda parece uma ótima ideia, mas é preciso muito cuidado. Se o preço é por uso, talvez as pessoas deixem de usar algo que seria super útil para elas. Se a cobrança é fixa, pode ser que um recurso caríssimo fique lá, parado, sem uso. E se a tabela de preços for um quebra-cabeça, ninguém entende nada. O risco aqui é gigante. A gente pode acabar destruindo o valor em vez de criar. Certo, já entendemos a demanda. Já pensamos em como equilibrar com a capacidade. E agora? Agora a gente precisa justificar por que vale a pena seguir em frente com essa oferta. E a ferramenta para isso é o famoso caso de negócio. Mas não é qualquer um não, hein? Ele precisa ser sólido e, o mais crucial, olhar para a situação pelos olhos de todo mundo envolvido. Mas afinal, o que é esse tal de caso de negócio? Pensa nele como a defesa de uma tese. É o documento que diz, olha, vale a pena investir nisso por causa disso, disso, daquilo. Ele vai mostrar os custos, os benefícios esperados, os riscos que a gente corre. Basicamente, é a argumentação completa que vai dar o sinal verde ou vermelho para o projeto. Agora, se colocando no lugar de quem vai usar o serviço, o que essa pessoa quer saber? As perguntas são bem diretas. Primeiro, qual problema meu isso resolve? Segundo, o que eu ganho com isso no final do dia? E claro, quanto vai me custar no total e qual retorno que eu vou ter? Sem respostas claras para isso, a chance de dar errado é enorme. O valor precisa ser palpável. E não podemos esquecer do outro lado da moeda. O provedor do serviço também precisa fazer a lição de casa e montar o seu próprio caso de negócio. E aí entram todos os custos na conta, a tecnologia necessária, os processos que vão rodar, os parceiros envolvidos e, óbvio, a equipe. Sem essa análise completa, a oferta pode até parecer boa no papel, mas não se sustenta. Percebe onde a gente chegou? Quando a gente tem uma oferta bem pensada, que equilibra a demanda e capacidade, e que ainda por cima é justificada por um caso de negócio forte para os dois lados, o que a gente está construindo vai muito além de um simples contrato. A gente está criando a fundação de uma parceria de verdade, uma parceria para gerar valor junto. E fazer tudo isso direitinho nos protege de um perigo enorme, um conceito chamado vazamento de valor. O que é isso? Imagina um cano furado. A água está lá, mas se perde no caminho. O valor é a mesma coisa. Se a oferta não for bem definida, o potencial todo do serviço se perde, não chega onde deveria.
Uma oferta bem amarrada garante que todo o valor prometido seja de fato entregue e realizado. E com isso, a gente chega na reflexão final. Uma oferta de verdade, uma oferta eficaz, é muito mais do que um pedaço de papel assinado. O objetivo não pode ser só fechar um contrato. O objetivo tem que ser construir a base para criar valor em conjunto. Então, a pergunta que fica no ar é essa: o que está sendo construído por aí? É valor de verdade ou só mais um contrato na gaveta?